Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vera. Estou aqui hoje para mais uma videoaula. Trouxe uma caixa com blocos lógicos. Vou colocar os blocos sobre a mesa. Vamos lá? Observe, vou colocar todos. Nós vamos agora agrupar esses blocos de acordo com o seu formato, tá bom? Então preste atenção. Olha, temos aqui o triângulo. Vamos colocar todos os triângulos lá. Isso, muito bom. Aparecem triângulos de diversos tamanhos e espessuras aqui. Temos aqui os círculos. Vamos colocar os círculos. Todos os círculos aqui. Vamos, ó, vejam, círculo amarelo, vermelho e azul. Temos outro círculo aqui. Temos mais um círculo e temos um outro círculo. Do lado de cá, nós vamos colocar os blocos quadrados. Aqui, outro bloco quadrado, outro bloco quadrado, mais um bloco quadrado. Temos aqui, ó, blocos pequenos também com formato quadrado. Outro e outro. Vamos continuar organizando aqui. Triângulo, triângulo, triângulo e triângulo. Temos aqui o círculo. Aqui ficaram apenas, vamos tirar esses triângulos aqui. Temos aqui, ó, os blocos com formato triangular, os triângulos. Aqui os círculos, aqui os quadrados e aqui os retângulos. Quero que vocês me ajudem a construir figuras utilizando esses blocos. Vamos construir duas casinhas. Para a casinha, eu vou utilizar o quadrado e faremos o telhadinho com um bloco triangular. Vamos fazer uma porta? Para fazer a porta, vamos usar aqui, ó, um retângulo amarelo. Vamos agora construir outra casa, porém dessa vez nós vamos utilizar os retângulos. Venham comigo, ó. Vamos formar assim, ó. Essa casinha tem cores diferentes. Formato, ó. Pegamos 3 retângulos. Vamos fazer o telhado. Vamos usar um triângulo vermelho para fazer o telhado. Muito bom. Formamos 2 casinhas. Agora eu quero que você me ajude a formar uma boneca utilizando essas formas. Vamos utilizar um círculo para fazer a cabeça da boneca. Para o corpo, nós vamos utilizar um quadrado. Como podemos fazer os braços? Um retângulo. Um outro retângulo aqui, formando os braços. Agora temos que fazer as pernas. Como podemos fazer as pernas? Para as pernas nós vamos utilizar 2 triângulos. Viram? Casinhas, uma boneca. Podemos formar um gatinho. Chegando para lá, deixa eu colocar os triângulos aqui. Vamos formar o gatinho. Aqui é a cabeça do gatinho, o corpo do gatinho. Vamos usar 2 triângulos para fazer as orelhas do gatinho. E vamos usar um retângulo para fazer o rabo do gato. Então, um gatinho, uma boneca e 2 casinhas. Agora eu quero que você acompanhe comigo um lindo vídeo realizando colagens com as formas geométricas. Venham comigo. Oi! Lembram das formas geométricas? Círculo, quadrado,
retângulo e triângulo. Muito bem, crianças. Você pode pedir para o papai e a mamãe recortarem vários tamanhos, tá? De formas geométricas. Você vai precisar de muitas mesmo para fazer uma colagem. Agora eu vou fazer uma colagem de caminhão ou trem. Peguei retângulos, tá vendo? Retângulo verde, 2 retângulos e colei. Agora um quadrado verde em cima. Agora eu vou precisar de círculos. Esses são roxos, para fazer as rodas do carro, caminhão, trem. Aí eu estou colando, tá vendo? Agora a última roda. Agora eu quero fazer janelinhas. Que tal usar quadradinhos? Muito legal, olhem só. Agora a janela. Ficou pronto! Gostei! Agora eu vou fazer um soldado. Esse retângulo amarelo de pé vai servir de corpo. Colo bem coladinho na folha. Depois eu vou pegar um círculo para fazer a cabeça. Tá vendo? Tá formando um soldado. Agora eu vou precisar de um triângulo para fazer o chapéu. Olha, bem em cima da cabeça. Agora eu vou precisar de retângulo para fazer os braços. 2 retângulos verdes eu usei. Tá vendo? Bem pequenininho. E para fazer as pernas eu também vou usar retângulo. Bem fininho. Nesse caso o vermelho, olha só. Agora falta desenhar o rosto. Fazer um olho, o outro olho, o nariz e uma boquinha. Tcharam! Gostaram? Olha só o peixinho que o Augusto e eu fizemos. Utiliza triângulos para fazer. O olho você precisa fazer com um círculo, tá bom? Você também pode fazer bolhas de ar saindo da boca do peixe, olha. Vários círculos pequenininhos. E ficou assim. Invente, crie coisas novas. Tchau, turminha. Bem, crianças, chegamos ao final de mais um vídeo. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Até a próxima. Tchau, crianças! Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os vírus, conhecer mais algumas doenças causadas por vírus. Vem comigo? A primeira delas que nós vamos ver é a dengue. Todo mundo já ouviu falar da dengue, né? Todo mundo conhece a bendita da dengue. Pois é, mas não custa reforçar. E não custa a gente aprofundar os nossos conhecimentos sobre essa doença, que pode se manifestar de forma simples, mas ela causa muitos incômodos e pode levar até a morte. Vamos entender melhor um pouquinho sobre essa doença? Vamos lá. A dengue é uma doença causada por um vírus que é transmitido principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti. Todo mundo também já ouviu falar desse bendito desse mosquito, né? Pois é. É um mosquito que se reproduz em ambientes com água parada e a fêmea desse mosquito pica o ser humano porque ela precisa de sangue
para completar o seu ciclo reprodutivo. Por isso, só as fêmeas transmitem o vírus. Os machos não transmitem. Os machos, eles se alimentam de outras coisas. Eles não precisam de sangue para completarem aí o seu processo reprodutivo. O mosquito, ele não causa doença. Não é o mosquito que causa a dengue. Ele transmite um vírus, que é o vírus causador da doença. Por isso a gente fala que o mosquito, ele é apenas o vetor da doença, ou seja, ele transmite o vírus que causa a doença. Entendido? Os sintomas mais comuns da dengue são febre alta, mal-estar, muito cansaço, dores de cabeça. Um sintoma muito comum da dengue também é a dor no fundo dos olhos, ao redor dos olhos, nos músculos, nas articulações e aquela vermelhidão no corpo. Pode acontecer também da pessoa ter vômito, diarreia, e é por isso que, aos primeiros sintomas da doença, é importante procurar logo uma assistência médica para que o médico possa diagnosticar a doença e oferecer o melhor tratamento para cada pessoa. Além do repouso, pelo fato da dengue causar aquele mal-estar generalizado, é importante também bastante hidratação. Tomar bastante líquido, soro caseiro e a medicação que cada médico vai prescrever de acordo com os sintomas que cada paciente manifestar. Além da dengue, nós temos também outras doenças que são transmitidas pela picada de mosquitos, que é a febre amarela, a chikungunya, a zika. São doenças que também têm como vetores mosquitos que picam as pessoas e se alimentam de sangue. O Aedes aegypti transmite também essas doenças, mas existem outros mosquitos que também, picando a pessoa, pode estar transmitindo aí a febre amarela, a chikungunya e a zika. Muitas espécies de macacos também são sensíveis, por exemplo, à febre amarela. E o que tem acontecido? Tem acontecido de pessoas, pelo fato de não terem o devido conhecimento, acabar matando os macacos, achando que os macacos podem estar oferecendo risco para a nossa saúde. Mas, na verdade, tanto os macacos quanto nós, seres humanos, somos apenas os hospedeiros da doença. Nós não transmitimos, o macaco também não transmite a doença para o ser humano. Quem transmite são os mosquitos, tá? Então, não é necessário matar macacos, não é necessário eliminar esses seres vivos, porque eles, pelo fato também deles serem protegidos por lei, é crime matar animal selvagem ou animal doméstico, ok? E, como já falei, eles não transmitem a doença. Quem transmite? O mosquito. Vamos falar um pouquinho sobre a raiva? Raiva ou hidrofobia é a mesma coisa, tá? O vírus da raiva é um vírus muito complicado, porque ele ataca o sistema nervoso da pessoa contaminada. É um vírus que também está bem controlado hoje por conta das medidas de vacinação. É transmitido por mordidas de morcegos contaminados, morcegos que se alimentam de sangue, também por mordidas de cães ou de gatos contaminados. A saliva desses animais, quando estão contaminadas com o vírus, transmite esse vírus para as pessoas caso haja mordida, ok? Se não houver um atendimento muito rápido, gente, a raiva ela pode ser fatal, ela pode levar à morte, sim. Então, toda vez que acontecer, de alguém da sua família, ou você, ou algum conhecido, por acaso, acidentalmente for mordido por um animal, desses que a gente citou, é necessário procurar atendimento médico, é necessário lavar a região com água e sabão, procurar um posto de saúde mais próximo para receber a vacina ou o soro terapêutico, tá? É um soro específico que é chamado de soro antirrábico. Alguns sintomas da raiva, dor de cabeça, contrações musculares, os músculos da pessoa se contraem e muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade até mesmo para engolir a água. É por isso que a raiva é também chamada de hidrofobia, tá?
Então, é necessário aí a gente manter o cartão de vacina dos cães, dos animais domésticos, cães e gatos, porque existe a vacina contra a raiva. Então, mais uma vez, a gente não precisa sair aí sacrificando nossos animais de estimação com medo de adquirir raiva, tá bom? O importante é que esses animais estejam devidamente vacinados e a vacina contra a raiva ela é feita anualmente. Ok? Hoje a gente vai ficando por aqui. Revise esse conteúdo, assista essa videoaula quantas vezes achar necessário. Aproveite mais uma vez para conferir o seu cartão de vacinas e verificar se está tudo ok. Se tiver alguma vacina que você ainda não tomou, peça o seu responsável para te acompanhar ao posto de saúde para colocar o seu cartão de vacina em dia. Hoje eu fico por aqui, encontro você na próxima aula. Até mais! Olá, pessoal! Aqui é a professora Roberta e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre vacinas e soros. Vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre cada um desses métodos de prevenção de doenças e entender como eles foram desenvolvidos e aprimorados ao longo do tempo. Você sabe como surgiu as primeiras vacinas? Como elas surgiram? Quem foi que criou as vacinas? Como é que a pessoa percebeu que existia um método de prevenção tão eficaz e como ele foi desenvolvido? Como é que foram essas descobertas? E como é que foi testada a eficácia? Será se realmente funciona mesmo? Vamos entender melhor sobre isso? Vem comigo? Uma das primeiras doenças a ser testada com o uso de vacinas foi a varíola. Uma doença que hoje a gente já nem comenta mais sobre ela, porque ela já não acomete mais tanto assim as pessoas. A varíola era antigamente uma doença muito grave. Era causada por um vírus e já causou vários surtos, inclusive aqui no Brasil. A varíola causa erupções na pele, no corpo, bolhas, né? E frequentemente levam os pacientes à morte. Então, era uma doença muito grave antigamente. E aí os chineses, há muito tempo atrás, né, antes mesmo da invenção da vacina que a gente tem hoje, do modelo atual de vacina, eles trituravam as cascas de feridas de pessoas contaminadas com varíola e sopravam esse pozinho de feridas nas narinas de crianças. Olha só que coisa mais louca, né? Imagina, pegar lá o pozinho da ferida de uma pessoa contaminada com varíola, triturar esse pozinho e soprar no nariz de uma criança. Esquisito, né? Mas eles faziam isso. E eles tinham resultado. Sabe por quê? Porque as crianças que entravam em contato com esse pozinho, ou seja, elas entravam em contato com uma forma mais branda do vírus, e o organismo delas passavam a reconhecer aquilo ali como um agente estranho, como algo esquisito. E aí começavam a produzir anticorpos. E as crianças não adquiriam a varíola. Olha só que interessante. Mesmo sem eles saberem o que estava acontecendo, o que acontecia no corpo dessas crianças, eles faziam isso e tinham resultados interessantes. Ou seja, as crianças, mesmo quando elas entravam em contato com pessoas doentes, com pessoas contaminadas com a varíola, elas não adoeciam. Porém, eles ainda não sabiam o porquê disso, dessa mágica, né? E aí, um médico britânico chamado Edward Jenner, ele observou que algumas vacas, né? As vacas também possuíam feridas parecidas com a varíola humana. E aí ele começou a observar isso. E ele também percebeu que mulheres que tinham contato com as vacas que tinham essas feridas, essas mulheres tinham uma versão mais leve da varíola, porque elas tinham contato com o vírus, né? Olha só que interessante. E isso foi gerando vários estudos. Esse médico ele começou a recolher o líquido das feridinhas lá das vacas e ele começou também a aplicar esse líquido em
Crianças. Olha só que interessante. E aí ele passou a perceber que essas crianças que recebiam esse líquidozinho com o vírus da varíola da vaca também não adquiriam a varíola. Então, o desenvolvimento das vacinas, ele foi feito e tem sido feito ao longo dos anos através de percepções que o ser humano tem e também através de testes. Tá? Então, esse é um método que a gente chama de método científico, onde a gente tem ali uma hipótese, tem algo acontecendo aqui. Mas será se eu fizer isso? Se eu testar assim, será se vai funcionar? E aí vem o teste para validar aquela percepção, aquela hipótese que o pesquisador, que o cientista, que a pessoa teve ali. Tá? Então, foi assim que as primeiras vacinas surgiram. Com base nesses resultados, nesses primeiros resultados de uns experimentos bem simples, né? É que hoje nós temos os novos formatos de produção de vacinas, que são formatos muito mais elaborados, com maior validação científica e também com testes e resultados comprovados. Porém, a gente precisa entender o que é uma vacina, né? Vocês viram que aí, antes da gente falar mesmo sobre a vacina, as pessoas faziam alguns testezinhos e via que tinha resultado. Mas e o que é vacina? A vacina é um método de prevenção de algumas doenças. A vacina serve para qualquer doença? Para todas as doenças que existem? Não. Ela serve para algumas doenças, principalmente doenças infecciosas, né? Doenças causadas por vírus, por bactérias e por aí vai. O termo vacina vem da palavrinha vaca. Por quê? Porque as primeiras vacinas elas foram, né, desenvolvidas através daqueles experimentozinhos lá com a varíola da vaca. Então, as vacinas hoje, elas contêm o micro-organismo, ou seja, o agente causador da doença, mas de uma forma mais branda, mais enfraquecida. Às vezes, um pedacinho daquele vírus, ou um pedacinho daquela bactéria, daquele micro-organismo, ou esse vírus já desestabilizado, né, enfraquecido, e aí a pessoa recebe esse vírus ou esse micro-organismo já enfraquecido. E o que é que acontece quando a gente recebe isso? O nosso organismo ele vai reconhecer que nós estamos recebendo um corpo estranho no nosso corpo. Nós estamos recebendo um possível invasor. E aí o nosso corpo passa a produzir anticorpos, que são células de defesa específicas para aquela doença pela qual a gente recebeu a vacina. É bem simples, né? A forma de ação das vacinas. E aí, com isso, o nosso organismo ele passa a reagir mais rapidamente quando a gente, de fato, entrar em contato com o agente causador da doença. É por isso que, quando nós somos vacinados, muitas vezes ou a gente não adquire a doença, ou, se adquirirmos a doença, nós vamos adquirir a forma mais leve da doença. Porque o nosso corpo ele está preparado, ele está armado, ele está cheio de anticorpos que vão combater esse agente causador de doenças. Então, as vacinas elas são uma ferramenta poderosíssima de prevenção contra vírus, principalmente, reduzindo aí o número de casos de doenças e, em muitas situações, até mesmo erradicando as doenças, como é o caso da poliomielite, que aqui no Brasil ela está considerada uma doença erradicada. No entanto, como nós falamos, as vacinas elas não servem para todo e qualquer tipo de doença. E é por isso que os cientistas, os pesquisadores, eles são incansáveis nesse estudo para que possa, cada vez mais, desenvolver vacinas para as doenças pelas quais ainda não existe vacinação. Mas, para aquelas doenças pelas quais já existem vacinas, é importante que nós tenhamos sempre essa forma de prevenção atuando no nosso corpo. Então, aí a gente tem vacina para diversas viroses, né? Como, por exemplo, para sarampo, para rubéola, para febre amarela,
Temos a vacina para a Covid, que através da vacinação, a pandemia da Covid conseguiu se controlar, se estabilizar, né? E nós pudemos retornar às nossas atividades. Então, a vacinação é um método muito seguro, é muito eficaz na prevenção de doenças. E nós não devemos negligenciar isso. É importante manter o cartão de vacina sempre em dia, participar de todas as campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde. Se aquela vacina está disponível para a sua faixa etária, para o gênero específico, que às vezes tem vacinas que são para mulheres, né? Tem vacinas que são específicas para determinado público, participe, não negligencie, né? Participe das campanhas de vacinação, porque elas são, sim, importantes ferramentas na prevenção de doença. Um outro método preventivo que a gente vai entender agora, conhecer, é o soro. O soro, ele é um método terapêutico também, mas o soro ele não estimula o nosso corpo a produzir anticorpos, ele já vem com anticorpos prontos. E é um método de, como a gente diz, emergencial, tá? Por exemplo, quando uma pessoa sofre uma picada de escorpião ou de uma cobra, aí imediatamente é necessário procurar um atendimento médico para receber o soro que tem anticorpos já prontos para combater o efeito do veneno no nosso organismo. Então, o soro é para medidas emergenciais. E como que o soro ele é produzido? Geralmente utiliza-se o cavalo como um produtor do soro, vamos dizer assim. Então, o animal ele recebe lá ou o vírus, ou o agente causador ali da infecção, ou parte do veneno, né, da cobra, do escorpião, de forma que não vai causar nenhum transtorno para esse animal. E aí o organismo do cavalo vai começar a produzir anticorpos. E aí se recolhe, então, o sangue do cavalo, parte do sangue do cavalo, e os cientistas conseguem ali extrair o soro que é aplicado nas pessoas quando elas são acometidas aí por picadas, né, de animais peçonhentos. Então, é assim que é produzido o soro. Então, por isso que o soro ele serve como medida emergencial, não é uma ferramenta de prevenção contínua, ele atua ali somente naquele momento para impedir que a infecção avance ou para impedir que o veneno possa causar vários outros transtornos no organismo da pessoa. Não é um método de imunização permanente. As vacinas, sim. O soro, não. Agora é com você. Peço que você revise, assista essa videoaula quantas vezes achar necessário. Revise todo o conteúdo trabalhado aqui. Reforce para a sua família a importância da vacinação. Verifique novamente o seu cartão de vacina. Se tiver incompleto, procure o posto de saúde e vá se vacinar. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Até mais! Olá, alunos! Olá, historiadores! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas e hoje nós vamos continuar falando sobre os reinos africanos, saindo agora da costa oriental da África e indo para a costa ocidental, próximo ao Oceano Atlântico. Nós vamos ver agora o reino do Mali, o grande império do Mali, na verdade. Um império que se desenvolveu na região noroeste do continente africano, entre os séculos 13 e 17 da era cristã. Ficou também conhecido como Reino Mandinga, porque a língua que esse povo falava era o Mandiga, né? Essa língua aí entrou para a nossa língua portuguesa, inclusive, como Mandiga. Mandiga é quando você faz algum serviço no candomblé, né? Que você faz algum tipo de, que o pessoal chama
preconceituosamente de macumba, mas não é macumba. São trabalhos para os seus deuses, oferendas para os seus deuses e alguns serviços. O Império do Mali foi fundado em 1235 pelo imperador Sundiata Keita, que governou de 1235 a 1255. A capital desse império era Niani, e depois ela foi mudada para outro lugar. O regime do governo era monárquico, exercido pelos mansas, que era uma espécie de imperador, era espécie de imperadores. Eles eram assessorados por um conselho de anciãos, que era composto por militares, chefes religiosos e chefes civis. Esse conselho era consultado pelo imperador nas decisões importantes. O principal imperador do Império do Mali foi o Mansa Musa, chamado de Keita I, né? O Keita I, um que nasceu, inclusive, curiosamente, ele nasceu com uma deficiência física, e milagrosamente ele se recuperou e acabou voltando e assumindo o comando do seu reino. Ele governou entre 1312 e 1337 depois de Cristo. Foi durante esse período que o Império do Mali atingiu seu maior momento de desenvolvimento, conhecido como o Rei dos Reis. Esse Mansa fez também a reorganização das províncias do Império. O Mansa Musa, o Keita I, né, o Sundiata Keita, né, chamado de Sundiata Keita, ele é conhecido como o homem mais rico da história. O cara era tão rico, pelas descrições de vários povos, ele era tão rico, que nem a fortuna dos maiores milionários da atualidade consegue bater a fortuna dele, né? A fortuna dele, enquanto a do Bill Gates e de outros milionários aí do ramo de tecnologia, desses caras chega a bilhões de dólares, né? Se fosse medir a fortuna do Musa Keita I, daria trilhões de dólares. O cara é imbatível, né? De acordo com algumas pesquisas, vocês podem procurar depois, da revista Forbes, que mediu a riqueza com base nos relatos. Esse cara seria, até hoje, imbatível, o homem mais rico da história da humanidade. No reino dele, do Mansa Musa, não havia uma religião oficial. Curiosamente, o império não adotou nenhuma religião oficial, apesar do Mansa Musa ter incentivado bastante o islamismo no seu reino. Eles seguiam religiões tradicionais africanas, baseadas principalmente no culto dos mortos. Porém, eles receberam influência do islamismo. A maior parte da população era animista, ou seja, acreditava que os elementos da natureza possuíam alma, ou uma espécie de poder espiritual. Então, pedras possuíam alma, animais possuíam alma, árvores possuíam alma, seres humanos possuíam uma alma. Eles não possuíam moedas, eles utilizavam ouro em pó nas relações comerciais, além do sal, do cobre e de búzios, né? Búzios daquela região ali, como outros reinos africanos também utilizavam búzios como moeda de troca, né? Praticamente praticavam o comércio com outros povos africanos, através do rio Níger, que era uma importante rota comercial nesse período. O rio Níger, a gente sabe, é aquele rio que deu origem àquele país que a gente conhece como Nigéria atualmente. O Império Mali possuía muitas minas de ouro. Isso justifica toda essa riqueza do Sundiata Keita, né, o Mansa Musa I. A exploração dessas minas favoreceu a riqueza econômica do Império. As famílias eram grandes e a base da sociedade malinesa eram elas. A sociedade era dividida em camadas sociais bem definidas: os nobres, o imperador e sua família, os homens livres, comerciantes, artesãos, pequenos agricultores e os prisioneiros de guerra. Né? Na África sempre existiram prisioneiros de guerra, né? Eles faziam guerras entre os reinos, pegavam os prisioneiros, transformavam em escravos e vendiam, trocavam por mercadorias, como eles fizeram posteriormente com os portugueses, e aí esses escravos de guerra foram trazidos para a América Portuguesa, para o Brasil, e utilizados aqui como mão de obra nas lavouras e nas minas de ouro, de prata e de outras coisas, dentre outras coisas. O Império do Mali
entrou em decadência a partir do final do século XIV, em função das disputas políticas internas e das incursões dos tuaregues, que é uma espécie de povo berbere, aqueles povos do deserto, né? Aqueles que andam em caravana, aqueles povos nômades, né? Que aparecem em filmes, né? Eles eram conhecidos como povos berberes, né? Eles acabaram conquistando no século XIV o Império do Mali, que foi se enfraquecendo, né? Eles foram conquistados por um povo berbere chamado de Songais. E os Songais acabaram formando um reino deles ali, né? O reino de Songhai, naquela região que anteriormente pertencia ao Mali, né? Vale lembrar que não é o reino do Mali, não é o país do Mali de hoje, né? É outra região que naquela época era conhecida como Mali. O Mali de hoje é um outro local naquela costa africana ali. Posteriormente, nós tivemos a ascensão do reino de Gana, que era localizado na região do Sudão Oeste, né? Atual Mauritânia e atual Mali. Aqui sim, né? Gana ficava onde hoje fica o Mali, o país que se chama Mali, e a Mauritânia, sendo o deserto do Saara ao norte a sua fronteira e as florestas tropicais ao sul, no continente africano, ao sul dele, como a sua fronteira sul. Então você está ali no meio, entre o norte, o Saara e florestas tropicais ao sul, você tem Mauritânia e Mali hoje, você tinha reino de Gana no passado. Essa foi uma civilização fundada pelo povo Soninké, com grande prosperidade devido às suas minas de ouro e ao seu território. Essa região tinha bastantes minas de ouro, né? Por isso que atraiu a cobiça e o interesse dos europeus no século XV e XVI, período que houve as grandes navegações, uma matéria que veremos posteriormente. O comércio era facilitado pela abundância de ferro, cobre, ouro e marfim, e o fácil acesso pelos rios Níger e o Senegal, né? O rio Senegal que deu origem àquele país que a gente conhece como Senegal. O Níger, a gente viu, deu origem à Nigéria, e os seus afluentes também facilitavam o escoamento dessa produção. Ele foi um poderoso império nos séculos VIII ao século XIII, né? Seu povo era talentoso no comércio, graças às suas habilidades de negociação. Curiosamente, a riqueza desse povo não estava só nas minas, estava na capacidade deles de fazer comércio uns com os outros, e com outros reinos também. No século XI, o reino sofreu as investidas dos almorávidas, que era uma dinastia muçulmana, também de origem berbere, né? daqueles povos do deserto lá. Esses berberes almorávidas ocuparam, né? Eles viviam de caravanas que passavam a desviar as suas rotas por ali e começaram a atacar a Gana. Com relação a isso, os outros povos, as outras caravanas de outros lugares, evitavam passar por Gana e a economia de Gana decaiu, com medo dessa investida dos berberes. A população de Gana acabou convertendo-se ao islamismo para se proteger dos ataques muçulmanos, né? E a decadência aprofundou-se com revoltas internas que esfacelaram o país do ouro. Gana era conhecido como o reino de ouro, na verdade, né? De tanto ouro que tinha, era o reino dourado. A fama de Gana espalhava-se pela Europa, pela Ásia, por toda a África. E aí Gana foi decaindo, até que Gana acabou sumindo como um grande reino e dando espaço para outros reinos. Nessa videoaula você viu comigo o reino do Mali e o reino de Gana. O reino do Mali, aquele grande reino do Sudiata Keita Mansa Musa I, o homem mais rico da história, que até hoje se mantém imbatível na sua fortuna que seria avaliada em trilhões de dólares atuais. E o reino de Gana, o reino de grandes comerciantes, das minas de ouro, o reino de ouro da África antiga, imbatível, famoso em várias regiões, que acabou posteriormente sucumbindo ao ataque dos berberes muçulmanos que espalharam o islamismo pela região. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.
Olá, alunos! Olá, historiadores! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas e hoje nós vamos continuar vendo sobre os reinos africanos. Nós já vimos vários reinos, antes o reino do Egito, atualmente nessa sequência de videoaulas, a África Oriental perto do Egito também, reino de Axum, reino de Kush, África Ocidental, reino de Mali, reino de Gana. Falamos um pouco rapidamente sobre Songhai e agora vamos ver o reino do Congo. O reino do Congo, ali naquela região próxima de onde hoje é o país do Congo, né, e Angola. O reino do Congo foi fundado no século XIV da era cristã. Esse estado era centralizado e dominava a parcela centro-ocidental da África. Nessa região se encontrava um amplo número de províncias, onde vários grupos de etnia banto, principalmente os Bakongo, ocupavam os territórios. Então, os bantos, a gente sabe que a nossa língua, inclusive, tem muita influência dos bantos, desses povos bantos, né, porque eles foram trazidos dessa região para as minas, das Minas Gerais aqui, e de outras, e para a agricultura do país, do Brasil no geral, e isso influenciou bastante a nossa linguagem, né. Vocês viram, inclusive, quando eu falava do reino do Mali, né, vocês perceberam que eu falei a palavra dos malinenses, né? A malinesa, sociedade malinesa e tal. Você já deve ter ouvido isso quando criança, né? Quando você aprontava, a sua mãe falava: menino, deixa de ser malino, deixa de aprontar, deixa de malinesa, né? A origem da palavra está ali no reino do Mali, que a gente viu na outra videoaula. No reino dos bantos, o reino do Congo, a gente tem também palavras que foram apropriadas para a nossa língua, foram adaptadas para a nossa língua. O rei do pessoal do Congo era conhecido como Manicongo, né? O Manicongo, que tinha o direito de receber os tributos provenientes de cada uma das províncias dominadas. Eles dominavam povos menores e mais frágeis do que eles, e aí recebia tributos desse povo. O rei Congo, né, você já deve ter ouvido essa expressão também, na cultura popular brasileira, é aquele rei do carnaval, né? O rei do carnaval, ele é o rei Congo. É claro que o rei Congo, no final da história, ele é servido por todo mundo, ele acaba sendo sacrificado na história do carnaval, né? Mas não se aplica ao caso do rei do Congo, não, né? Mas a origem, rei Congo, né? A origem dessa palavra, a origem dessa tradição de enfeitar alguém com vestes ricas e de tratar bem durante um certo período, vem lá do Congo, né? Vem desse reino aí, do reino dos bantos. A principal atividade econômica do Congo, dos congoleses, envolvia a prática de um desenvolvido comércio, onde predominava a compra e a venda de sal, de metais preciosos, de tecidos e produtos de origem animal. A prática comercial poderia ser feita através do escambo, que são as trocas, ou com a adoção do nizimbo, uma espécie de concha somente encontrada na região de Luanda, né? Luanda, hoje, é a capital de Angola, né? Naquela época, uma parte integrada do Reino do Congo. O Reino do Congo, se você pegar o mapa da África, ele faz tipo uma curvazinha assim, né, por cima de Angola e desce. Na ponta, ele ocupa a região de Luanda, né, que é a capital atual de Angola. Então, toda essa região aí fazia parte do Reino do Congo. Uma conchazinha especial, né, que era encontrada, o nizimbo, né, era usada como moeda de troca. Nós vimos em outro reino que nós estudamos que eles também usavam conchas como moeda de troca. É uma prática muito comum entre povos litorâneos. E como eles estavam ali na região do mar Mediterrâneo, então era muito comum eles usarem conchas e outros objetos do mar como moeda de troca. O escambo, a gente conhece, é o famoso toma lá da cá. Você chega com um saco de feijão e troca por um saco de milho, um saco de arroz ou por um quilo de carne. Não é uma prática comercial capitalista, mas é uma prática comercial usada por vários povos. Inclusive os índios do Brasil faziam essa troca comercial aí. E em muitas partes da zona rural do Brasil, até hoje, nós vimos que o escambo é muito utilizado. Ok?
as outras coisas, sal, metais preciosos, tecidos, do Reino do Congo, eles fizeram comércio, inclusive, com os portugueses, né? Os tecidos portugueses em troca dos escravos. O melaço da cana em troca de pessoas escravizadas nas guerras para servirem de escravos na América. O contato dos portugueses com as autoridades políticas desse reino teve grande importância na articulação do tráfico de escravos. Uma expressiva parte dos escravos que trabalharam na exploração aurífera no século XVII, principalmente em Minas Gerais, era proveniente da região do Congo e de Angola. Né? Escravos angoleses, pessoas escravizadas lá em guerras trazidas para cá. O Reino do Congo entrou em decadência por disputas internas e guerras externas contra os portugueses, os holandeses, e ainda guerras civis entre facções rivais que objetivavam disputar o trono. Né? Então, eles começaram com disputas internas que foram enfraquecendo, vieram os portugueses e os dominaram. Depois, você deve se lembrar da história de Portugal, que teve um período que a Holanda e Portugal se uniram, né? Teve uma união lá, né? Uma invasão lá de portugueses lá. Quando houve a União Ibérica entre Espanha e Portugal, a Holanda foi prejudicada nos seus negócios. Então a Holanda começou a invadir colônias portuguesas, inclusive o Brasil. O nordeste do Brasil, né? Ali Pernambuco e outras regiões, eles foram ocupados por holandeses durante a União Ibérica. E também o Reino do Congo, os holandeses invadiram em um certo período ali. Depois os holandeses saíram, foram expulsos pelos portugueses e começaram guerras entre portugueses e congoleses pela disputa do território. Né? Depois Portugal manteve a sua hegemonia ali e começaram disputas, guerras civis, travadas durante o século XVIII e XIX, entre congoleses, facções rivais no Congo, até que em 1914, olha até onde foi o Reino do Congo, lá do século 14, 15, 16 por ali, até o século 20, início do século 20, ali 1914, né, um pouco antes de 1920, 1914, Portugal ainda tinha grande influência, né, sobre o Congo e decretou em 1914 o fim do Reino do Congo e assumiu diretamente a região como uma colônia lusitana, né, na segunda onda de colonização do período que a gente chama de imperialismo, né? Uma segunda onda de colonização dos europeus sobre diversos povos africanos e asiáticos. E dali para diante, né, Congo se tornou uma colônia, lutou pela sua independência posteriormente, se tornou independente e começaram várias disputas civis, guerras civis no Congo, até o país do Congo que temos hoje se formar. Ainda temos muitas disputas territoriais no Congo, de facções e tudo, mas isso é um assunto que veremos nas nossas próximas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre o Reino do Congo, dos congoleses, do povo banto, daquela galera que veio formar a população das Minas Gerais e de outras partes do Brasil. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha ficado bem claro e espero vocês na próxima videoaula. Olá, maternal, como vai? Tudo bem? Que bom que você veio, gosto muito de você. Tudo bem com vocês? Sim? Vamos brincar, maternal? Vocês acreditam que tia Kelly tá aqui sentindo um calor? Faz de conta. E eu estou querendo brincar de sorveteria. Você já brincou de faz de conta? Não? É tão legal porque parece que é verdade, mas é de faz de conta. Quer brincar de sorveteria comigo? Tia Kelly fez até as tacinhas de papel, porque criança não deve mexer com vidro, né? A não ser que você tenha aí na sua casa tacinhas de plástico. Aí pode. Eu fiz tacinhas, de papel. E essas tacinhas têm números.
eu vou fazer sorvete e vou colocar aqui. Mas não é de verdade, não. É só pra gente brincar. Essa tacinha tem o número 1. Faz assim com o dedinho pra ver se você já sabe. 1. Tô vendo, você já sabe, né? E essa tacinha tem o número 2. Já sabe fazer o 2? Pode ser assim também. Mas eu faço assim, 2. Se você puder, faça tacinhas aí também para brincar. Se não, me acompanhe aqui. Pode fazer, se você estiver aí, disponível, o 1 e o 2. Tia Kelly fez até o 5 para a gente tomar bastante sorvete, porque tá muito calor. Tia Kelly fez o 3, a tacinha com o número 3, assim. Isso mesmo. Você tem 3 anos? Sério? E tem gente que falou que tem 2, eu escutei. Mas esse é o 3. E fiz uma tacinha com o número 4, assim. Isso. E fiz uma tacinha com o número 5. Como que a gente vai fazer para colocar sorvete nessas tacinhas? Não é de verdade, né? Porque senão derrete o papel. Nós vamos colocar, tampinhas. Faz de conta que é a bola de sorvete. Na tacinha número 1, eu vou colocar uma bolinha de sorvete. Só vale colocar uma. Tem que ser a quantidade que tem aqui, o número. A quantidade que o número representa. Então, eu vou escolher... Eu gosto de sorvete de banana. É o meu sorvete preferido. Então, uma tampinha amarela. Que delícia! Vou deixar aqui. Agora, na tacinha número 2, eu vou colocar 2 bolinhas de sorvete. Então, eu vou escolher de que sorvete? Qual sabor que você gosta? Chocolate? Morango? Então, vou colocar de morango para você. 2 bolas de sorvete saindo. 1, 2. Tá prontinho o sorvete, senhorita? Senhorito, o sorvete está pronto. Pode vir, você quer calda? Nham, 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 nham. Com colher ou sem colher? Já vou servir. E agora, no número 3, eu vou colocar 3 bolinhas de sorvete. E agora vai ser para quem pediu de chocolate. Chocolate. Eu não tenho marrom, mas eu tenho tampinhas pretas. Então vai ser de chocolate 1, 2 bolas, 3 bolinhas de sorvete. De chocolate. Eu também gosto de sorvete de chocolate. Só 3 dessa vez. Saindo sorvete de chocolate. Quem pediu? Está pronto. E agora vai ser o sorvete com o número 4. Tacinha número 4. Nossa, essa vai ter 4 bolas de sorvete. Eu acho que eu vou colocar sorvete de Blue Ice. Sorvete azul. Aquele que é azulzinho. Então, vou colocar 4 tampinhas. 1 azul. 2 mais 3. Tá faltando uma. Achei! 4. 1, 2, 3, 4. Nossa, sorvete saindo! Quem quer ficar com a língua azul? 4 bolas. Eita, mas a barriga vai ficar muito cheia. Agora é a última tacinha. A tacinha que tem 5 bolas de sorvete, porque tem o número 5. Então, eu vou representar com 5 tampinhas. Vai ser sorvete de... Você gosta de sorvete de kiwi? Já comeu? Já tomou sorvete de kiwi? Eu gosto. É verde. Então, vou colocar aqui tanto de tampinha verde. Tantão.
Ai, mas... Ah, não! São 5 bolinhas de sorvete. Não pode ser um tantão assim, não. Esqueci. Nós temos que contar, né? Então, me ajuda. Coloquei muito. Não pode. Tem que ser 5 bolinhas de sorvete. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora ficou certo. Essas aqui sobraram. Só pode 5. Então, eu tenho sorvete de banana, uma bola na taça número 1. Tenho sorvete de morango, 2 bolas na taça número 2. Tenho sorvete de chocolate na taça 3, 3 bolas. E na taça número 4, sorvete Blue Ice, que deixa a língua azul. No número 4, 4 bolas. E na taça número 5, sorvete de kiwi. 5 bolas de sorvete. E agora, quem quer tomar sorvete, venham, venham se refrescar. Ah, e se você quiser, pode misturar as bolinhas de sorvete. É, assim, ó. No número 2, eu posso colocar uma bola de sorvete de morango e uma bola de banana, que eu adoro banana. Mas só pode 2, porque esse é o número 2. 1, 2. No de chocolate eu vou trocar. Eu quero uma bola de chocolate, vou querer uma de morango. Ah, e tem também sorvete de laranja, né? Tem gente que gosta. Então, de laranja. 1, 2, 3, certinho. Só pode 3. E aí você pode ir misturando, brincar, se refrescar e aprender. Porque brincando a gente aprende, não é mesmo? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!